eu vou usar o compressor do próprio Ableton Live, que ele é bem didático, bem fácil de entender como a compressão vai funcionar vendo ele. Então esse aqui é o compressor do Ableton, tá? Ele é um compressor muito versátil, ele serve para várias finalidades, ele foi feito para ser uma espécie de coringa. Ele nem é muito transparente, nem muito colorido, enfim. Tem uma série de características aí para a gente utilizar no que a gente precisar, tá? Tem uma forma de enxergar ele aqui, ó, que eu acho bem mais fácil de você compreender como o compressor funciona. Então, o compressor tem 5 controles principais, basicamente, tá? Ele tem o threshold, ele tem o ratio, attack, release, ele tem o output gain, tá? Ou makeup, é o nome que se dá em alguns compressores. Que aqui eu controlo o resultado, o volume do resultado da compressão. Eu consigo aumentar ou diminuir o volume do resultado da compressão, beleza? O som ele começa entrando pelo threshold, né? E aí você tem que pensar o seguinte, se o compressor ele é um processador dinâmico, se o papel principal dele é controlar a variação de volume, eu tenho que determinar para ele a partir de quantos decibéis ou de qual volume ele começa a agir. Talvez, para essa explicação especificamente, seria mais legal mostrar aqui no vocal, porque o vocal ele tem uma variação de volume bem nítida. Se você olhar aqui, nesse ponto aqui o volume é mais alto, né? Aqui os volumes são bem mais baixos, certo? E qual que é o problema disso, desse tipo de variação de volume? Para eu encaixar o vocal na mix de uma música, se ele tem variações grandes de volume, é muito difícil, né? Porque onde o som vai ser muito mais alto, ele vai se destacar mais na mix. Onde o som é muito mais baixo, ele vai ficar escondido na mix. Se eu aumento o volume, eu aumento o volume geral. Se eu baixo o volume, eu baixo o volume geral, né? Isso é um problema. Então você tem que estabelecer um nível médio de volume para que quando você baixar ou diminuir o volume, você faça isso de todo o som, beleza? Então você vai estabelecer esse equilíbrio aí. Então o compressor do Ableton, agora aqui no vocal, vou dar um loop nessa parte aqui. Como é que ele funciona? Eu vou dar um play para você ver o som aqui, ó, passando pelo vocal. Olha que interessante, quando ela começa a cantar, o início é mais alto, depois o restante da frase é mais baixo. Presta atenção dentro do threshold aqui, ó. Olha como baixa no final. Agora vai ter um pico, ó, broken by you, bem mais alto aqui. Então o que eu quero fazer? Estabelecer um controle. Para isso, eu preciso dizer para o compressor a partir de quantos decibéis ele vai começar a agir, ou seja, esse parâmetro aqui você vê que ele é controlado por decibel, então eu vou estabelecer ele mais ou menos aqui onde ele é mais baixo. Eu vou colocar o threshold. Então todo som que passar acima do threshold vai ser atingido pelo compressor, ou seja, o compressor vai comprimir o sinal que passa acima do threshold. Tranquilo? Então já deu para perceber aí que já está havendo uma compressão. E a forma mais fácil de você observar isso, esse parâmetro GR significa Gain Reduction. O que aparece aqui pra gente é a quantidade de sinal que está sendo comprimido pelo compressor. Então aqui é a quantidade de redução de ganho que eu estou tendo. Quanto maior a porção de sinal que está sendo comprimido, se eu baixar mais aqui, ó, maior é a redução. Porque a quantidade de sinal que passa acima do threshold é muito maior. Então, todo o sinal que passa acima dele é atingido pela compressão, ou seja, é achatado. Só para a gente fazer uma comparação da quantidade de compressão que está acontecendo, eu vou gravar o resultado da compressão aqui para você olhar no gráfico a diferença desse gráfico e do resultado da compressão. Ó. Vocal. Tem que apertar o REC, senão não vai. Olha só o que está rolando aqui, ó. Eu vou aumentar o volume de entrada só para você perceber
como visualmente muda o gráfico, ó. Esse aqui é o pico mais alto, ó o pico mais alto aqui. Já está mais nivelado com o resto. Tá? Agora, o quanto esse sinal é achatado, o parâmetro que determina isso é o ratio, tá? Então, quanto maior o ratio, mais achatado é o sinal que passa acima do threshold, beleza? E o quanto ele é achatado? Esse número que você está vendo aqui, 2.00, 2.1, a gente lê 2 para 1. Então, para cada 2 decibéis que passam pelo threshold, o resultado final vai ser 1, ou seja, sai só 1. Fazendo uma conta rápida aqui, se tem 10 decibéis passando acima do threshold e o meu ratio está para 2 para 1, e se a cada 2 decibéis que entra sai 1, eu vou ter menos 5 decibéis de volume no resultado final, tá? Para cada 2 decibéis que passa, eu tiro 1, tá? Então se eu colocar 3 aqui, o cálculo é o mesmo. Repara só aqui, ó, no desenho da curva. O threshold é o ponto onde está posicionado aqui a bolinha, ó. Essa bolinha amarela, né? O quanto o sinal é achatado, ó, é o que graficamente é representado ali depois do threshold. Então, depois do threshold, o quanto o sinal vai ser achatado? Determinado pelo ratio, tá? Então, 4 para 1. Né? Para cada 4 decibéis que entra, sai 1. Se o ratio tá 1 para 1, para cada 1 dB que entra, sai 1, não existe compressão. Ok? O sinal não está sendo comprimido de forma alguma. Beleza? Eu vou achatar mais o sinal, ó. Vou gravar agora para você ver o resultado. Virou um bloco, né? Olha que bizarro. Qual que é o ponto negativo aqui? A gente perde toda a dinâmica do som, né? Toda a dinâmica do som é perdida aqui. A variação de volume, que às vezes traz emoção e tal. Quando você aplica uma compressão exagerada como essa, você perde essa dinâmica, tá? Agora, olhando para o gráfico, tem uma curiosidade aqui. Percebe que no início aqui, ó, eu não tenho compressão desse sinal? E aqui, em outros pontos, ó, eu também não tenho a compressão desse sinal aqui, desse pico. E por que isso acontece? Quem determina a compressão desses inícios aqui é um outro parâmetro muito importante que nós temos no compressor, que é o ataque. O ataque basicamente determina quanto tempo vai demorar para o compressor começar a agir depois que o sinal entrar dentro dele. Então o sinal entra dentro dele e depois de quanto tempo o compressor começa a agir? É isso que o ataque determina. Ele começa a agir ali depois de 2 milissegundos. E ele vai agir só no sinal que passa acima do threshold. Por isso, a gente só vê esse pico no gráfico aqui, ó. Porque esse sinal aqui passa acima do threshold, desse pico aqui. Esses de baixo aqui não. Então eles nem são atingidos pelo compressor. Por isso que a gente só vê esse pico acontecendo aqui nesse sinal mais alto, tá? Então o release, quanto tempo vai demorar para o compressor começar a agir? Aliás, o ataque. Quanto tempo vai demorar para o compressor começar a agir? E o release é o contrário. Quanto tempo vai demorar para o compressor parar de agir? Beleza? Voltando então aqui, eu vou zerar o meu ataque e vou gravar o sinal para você ver de novo. Ó. Olha só. Agora todo o sinal está sendo comprimido, porque o ataque está configurado para ser rápido, imediato. Então, imediatamente quando o sinal entra, ele já é comprimido. Por isso que o som parece assim um bloco de cabo a rabo, tá? O release é quanto tempo vai demorar para ele parar de agir. Isso é observável também lá naquele parâmetro Gain Reduction, aqui, ó. Eu vou aumentar o tempo de ataque aqui um pouco. 2 milissegundos aqui, que é o default, e o release aqui é quanto tempo ele demora para parar de agir, ó. Basicamente é quanto tempo ele demora para voltar aqui, ó, para esse risquinho aqui, que é o ponto de partida, onde eu não tenho redução nenhuma.
Se o release é lento, ele demora para parar de agir, praticamente não para de acontecer compressão. Acontece compressão quase que constantemente. Isso para um kick, por exemplo, é desastroso, porque não dá tempo do compressor se recuperar até a próxima execução do kick. E aí você vai ter a porrada do kick sendo anulada. Quanto mais rápido o release, mais rápido o compressor se recupera. Quanto mais lento, mais ele demora para se recuperar. Praticamente ele não se recupera. E ó, isso aqui é 1 segundo e 12 milissegundos, né? Ó. Dê stop, ó, ele tá demorando 1 segundo e 76 para parar de exercer compressão, tá? Então, ataque, quanto tempo demora para começar a comprimir, release, quanto tempo demora para parar de comprimir. Aí na ponta disso tudo, nós temos o output gain, que com a perda que eu vou ter de volume, porque compressão é comprimir volume, eu vou ter um volume mais baixo no final. Eu posso usar o controle de saída para aumentar o volume geral, certo? Então, para você compensar aquilo que você perdeu de volume no início. Só que lembra, você já vai estar aumentando o volume do sinal equilibrado já, tá? Então, você utiliza ele aí para nivelar o volume, o sinal de volume dentro do canal do compressor, certo? Para esse vocal, se eu fosse aplicar essa compressão, eu aplicaria uma compressão mais suave, tá? Porque eu não quero matar a dinâmica do vocal. Eu deixaria o ataque mais ou menos aqui em 5 milissegundos. O release, nesse caso do compressor do Ableton, você pode deixar ele automático, ou seja, automaticamente ele vai prever o comportamento do sinal que entra e ele vai estabelecer quanto tempo o compressor deve parar de comprimir automaticamente, certo? All the things that we wished they never came true. All the things that we wished they never came true. Deixar o meu ratio aqui. All the things that we wished they never came Isso aqui é uma compressão suave e suficiente, tá? All the things that we wished they never came true. Eu já consigo estabelecer aí um nível de volume adequado para o meu compressor. Outro parâmetro que o compressor tem é esse parâmetro Ni. Não são todos os compressores, tá? Só os mais modernos e compressores digitais como esse, que é um plugin. Normalmente eles têm esse parâmetro. Ni significa joelho em inglês. Quando eu movimento o threshold e o ratio, né? Quando o ratio está 1 para 1, quando ele está exercendo compressão, você percebe que ele dobra aqui, ele gera um joelho. É por isso que chama Ni, tá? O Ni determina o quão suave vai ser a transição da compressão entre o sinal sem compressão e o sinal já comprimido, passando acima do threshold. A transição do sinal sem compressão para o sinal comprimido. O quão drástico, quão pesado ou quão suave vai ser. Tá? Então, quando o Ni está zerado, essa transição do sinal sem compressão para o comprimido é bem drástica. Quando eu aumento aqui, ele é mais suave, tá? Para sons percussivos, eu gosto de trabalhar com ele mais drástico aqui, que ele vai soar mais interessante. Para um baixo, por exemplo, um vocal, eu prefiro trabalhar com um Ni um pouco mais suave aqui, certo? Lembra que nem todo compressor vai ter isso. Se você pegar o LA2A, por exemplo, que é a emulação do Teletronics, você não tem isso, você só tem dois parâmetros, dois botões, um de entrada de sinal e um de saída de sinal, tá? Então, não faz sentido você entender sobre o Ni naquele compressor, por exemplo. Mas aqui, já que ele tem, a gente consegue ser mais preciso aí no comportamento do compressor. E alguns compressores têm esse parâmetro aqui, ó, look. Esse aqui é um look ahead, enxergar à frente. Ele tem a capacidade de prever o comportamento do sinal de entrada para te entregar compressões mais precisas, tá? Então, o look ahead do Ableton pode ser configurado em 0, 1 milissegundo e 10 milissegundos. É sempre legal trabalhar com a maior possibilidade de enxergar à frente possível aí. Então eu já deixo o meu configurado aqui para 10 milissegundos. Beleza? Isso é o compressor, tá? Se você dominar esses 5 parâmetros, você dominou a compressão e você não vai sofrer mais sem saber como o compressor funciona, certo? Então nós precisávamos começar por aí. Agora eu vou trabalhar com as técnicas de compressão com você.
Bom, agora que você sabe usar adequadamente um compressor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, beleza?